Oi. Bom dia, família. Obrigado por estarem comigo hoje, de verdade. Tô tão feliz que vocês estão aqui. E sabe, ontem foi incrível. Eu serei para sempre transformado pelo que aconteceu ontem. De repente, o Senhor disse, e eu estou aqui, Brandon. E eu ouvi tão claramente e disse, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. A presença do Senhor estava enchendo minha casa e era a glória. Eu podia sentir a glória. A Diana estava sentada do outro lado da câmera ontem. O Braden estava fazendo a edição, lembra? Ela caiu e estava deitada bem aqui no meio do chão, chorando diante do Senhor, mas começou a sentir o perfume do Pai, como ela normalmente sente. Quando a presença do Senhor enche o ambiente, a Diana sente esse perfume do Senhor e tem cheiro de madressilva doce e todas essas outras coisas que ela já descreveu, e é absolutamente glorioso. Mas eu nunca senti de verdade, só alguns vislumbres. Ele vem e desaparece, e eu consigo sentir o cheiro, mas nunca é como o que é para ela. Mas de repente, quando eu estava te contando que estava ouvindo alguém cantando, as pessoas disseram: "Ah, Brandon, você me ouviu cantando." Não, eu não estava ouvindo algo no natural, eu estava ouvindo no espírito. E de repente eu ouvi eles cantando a música que eu estava cantando. De glória em glória, ele está nos mudando, nos mudando. Mas eram várias vozes e eu congelei. Por isso que eu fiquei, me assustou um pouco porque eu estava ouvindo e pensei, meu Deus, Diana, você também está cantando? E eu continuei, mas sabe, ela estava deitada ali, mas eu parecia que estava bem aqui, em todo lugar. E de repente, de glória em glória, ele está nos mudando. Mas eu percebi uma das vozes e todo mundo pergunta, quem é a irmã Lucy? O nome dela é Lucy McKee, acredito que esse seja o nome dela. É uma senhora que costumava orar como uma guerreira de oração e ela é irmã gêmea de Lynn Hammond, que tem uma igreja em Minneapolis, Minnesota. Living Word, acredito que esse seja o nome da igreja, e eles têm uma grande congregação. Eles são uma igreja cheia do Espírito, amam o Senhor, são uma igreja de muita oração. O marido dela é Mac Hammond, e se você não conhece, eu recomendo que procurem por eles. Eles são pessoas maravilhosas. Então, eu estava ouvindo ela quando ainda era viva. Ouvi fitas antigas, CDs antigos e coisas daquela época, e me lembro da voz dela, e eu disse, Diana, essa é a Lucy, eu ouço a Lucy. E a Diana sabia quem era, porque nós adorávamos ouvir as coisas antigas dela quando ela ainda era viva. Ela faleceu? Acredito que foi em 2010. Bem, eu consegui ouvir a voz da Lucy e fiquei tipo, o que está acontecendo? Porque eu sabia que era a voz dela. E de repente eu vi tipo um círculo diante de mim, bem aqui, bem aqui. Ele fez buff, apareceu e parecia um túnel no reino espiritual bem na frente do meu rosto. Eu conseguia ver as bordas desse túnel que pareciam nuvens, quase como se fosse algodão doce. Essa é uma boa maneira de descrever como algodão doce. Algodão doce rosa, roxo, fofo, parecendo nuvens, algodão doce com aparência de nuvem, e estava nas paredes desse túnel. E à medida que ele subia, tinha saliências, mas enquanto eu continuava olhando através dele, o túnel começou a se mover e meus olhos espirituais se moviam junto com ele. E eu conseguia ver, e de repente eu passei pelo túnel até onde ele terminava e havia uma luz lá. Tudo estava iluminado, vou te dizer isso. Não havia escuridão alguma, mas a luz ficou ainda mais forte e eu olhei para o túnel e então pude ouvi-los cantando ainda mais alto, de glória em glória, e perguntei ao Pai, o que é isso? Ele disse, esta é a grande nuvem de testemunhas. De repente eu conseguia ver tudo, provavelmente em um raio de 6 metros. Eu podia ver uma árvore enorme, um lindo carvalho com lindas folhas, sem nenhuma escuridão ou sombra. As folhas tinham todos os tipos diferentes de tons de verde, mas não havia escuridão, como quando você vê folhas umas sobre as outras, as sombras ali. Mas não havia sombras nesta árvore e a madeira era linda e vibrante neste tronco. Ok? Eu vi grama verde por todo lado. Essa foi a primeira coisa que vi porque a árvore era a mais alta.
enquanto eu estava subindo por isso, eu podia ver a árvore, mas então olhei para baixo e, enquanto eu subia por esse buraco, essa coisa, seja lá o que fosse, esse portal, eu podia ver a Lucy sentada em uma cadeira de balanço e ela estava com a cabeça baixa assim, e ela balançava e estava orando e ela estava orando nessa cadeira de balanço. Então, do lado direito dela, bem aqui, estava o irmão Halverson, que também foi um incrível guerreiro de oração em seu tempo na Terra. Ele também não está mais aqui. E ele estava sentado ao lado dela, bem aqui, e o irmão Halverson estava orando e dizia, Minnesota, Minnesota. E ele orava por Minnesota, e eles estavam orando juntos por Minnesota, e eu podia ouvi-los orando por Minnesota, e já já eu volto a esse assunto. Jean Wilkerson, que também foi uma grande guerreira de oração, estava sentada ao lado do irmão Halverson. Do outro lado estava a Rachel T. Totler, que também foi uma incrível guerreira de oração na época, lá pelos anos 1950, 1940. Ela era uma guerreira de oração em Collinsville, na igreja onde eu frequento, e ela partiu para estar com o Senhor. Ela está orando ao lado de Jeanne Wilkerson, que era amiga de Kenneth E. Hagen, e ali ela orou nos acampamentos, nas reuniões e em todo tipo de evento. Ela era uma grande guerreira de oração, mas elas eram tão jovens. Esta era Jeanne Wilkerson, Rachel T. Fatler, e então a irmã Woodworth Ether estava sentada ao lado da Rachel T. Fatler. Porque eu perguntei, o senhor, quem é essa senhora com coque duplo? Ela usava o cabelo bem alto, aquele cabelo pentecostal bem volumoso, e era um coque em cima de outro coque. E eu pensei, você nunca vê isso? Mas ela estava usando o cabelo em um coque sobre outro coque e tinha uma aparência bem pentecostal à moda antiga, bem tradicional. E eu perguntei ao Senhor depois, é assim que eu sei? Eu disse, Senhor, eu estava orando depois que tudo terminou, depois da nossa sessão de oração. Eu disse, Senhor, o que o Senhor acabou de me mostrar? O que foi aquilo? Ele disse, essa é a irmã Woodworth Ether, Brandon. Ela é uma anciã, vá procurá-la. Então eu fui e pedi para a Diana. Eu disse, Diana, você pode procurar esse nome? Foi isso que o Senhor disse que era aquela outra mulher sentada ao lado da Rachel Tefateller. Então havia outra mulher lá, e eu não sei quem era, ainda não sei. Ela estava sentada olhando para Lucy e eu disse, Senhor, o que elas estão fazendo? Mas eu não falo muitas coisas que estou dizendo, mas estou dizendo em meu espírito para o Pai, e você não sabe que estou dizendo porque estou falando com ele. E eu disse para ele, bem, quem? O que elas estão fazendo? E ele me disse, Brandon, este é um grupo de oração. Eu disse, um grupo de oração no céu? Por que eles estão orando? Ele disse, Brandon, eles estão orando em missão pelo avivamento que está prestes a acontecer na terra. Ele disse, eles estão te auxiliando, eles estão te ajudando. Eu sei que a Bíblia diz que Jesus está à direita intercedendo por todos nós, mas eu fiquei meio surpreso com isso porque eu estava pensando, isso é bíblico? Sabe? Porque eu não conheço isso na palavra, pois estou sempre questionando tudo. Mas eu sei que assim como é na terra, é no céu, e essa é a escritura que vou seguir, que eles estavam orando no céu e estão orando na terra. E essas pessoas estavam orando. Eles estavam chorando? Não. Então eu perguntei, bem, sobre o que eles estão orando? E eles estavam intercedendo por um avivamento em Minnesota. Eu ouvi o irmão Halverson continuar orando por avivamento. E de repente, Living Word, a igreja da Lynn Hammond, com a Lucy como líder do grupo de oração. Ela estava sentada em uma cadeira de balanço. Agora, eu preciso voltar a isso. Em que os outros estavam sentados? Eles estavam sentados em uma colcha de retalhos sobre a grama verde e bonita, e cada quadradinho era roxo, e eram cores pastéis, lindas cores pastéis, como cores de Páscoa, lindos tons pastéis de primavera, cores de primavera. Eram roxo, azul, rosa, e havia branco, mas eram todos tipo esses pequenos quadrados, e era uma colcha de retalhos. E em cima dos quadrados roxos eu podia ver lindas margaridas pequenas, com pequenas flores brancas, com um anel amarelo, uma pequena estampa amarela no centro delas.
E eram todas florzinhas bem pequenas em cima dos lindos quadrados roxos. E nos quadrados azuis havia coisas diferentes, mas todas as flores diferentes criavam uma colcha linda sobre a qual eles estavam sentados rezando. Mas nos cantos de cada um dos quadrados, onde eles se juntavam, havia uma linda fita amarela. Uma linda fita amarela estava no canto de cada um dos 4 cantos de todos os padrões da colcha. Foi como se tivesse sido atropelado. E eu pude ver, e nas bordas havia um lindo bordado em forma de M, com algum tipo de estampa linda ao redor. E era tão lindo! Mas Lucy estava sentada em uma cadeira de balanço de madeira. Parecia carvalho e era antigo, como o que você encontraria no Cracker Barrel. Sabe, tipo, se você tá... na América, temos um restaurante chamado Cracker Barrel e eles vendem uma cadeira de balanço de madeira para você sentar na varanda. E é esse tipo de cadeira de balanço sulista que era. É algo bem típico do sul, cadeiras de balanço de madeira, assim são o que temos lá no sul. E eles vendem no Cracker Barrel e você pode comprar esse tipo de cadeira de balanço de madeira em que a Lucy estava sentada, mas ela estava na beirada dela. Ela não estava recostada na cadeira. Ela estava na beirada, inclinada para frente. E o irmão Halverson também estava inclinado para frente. E eu podia ver que Jane Wilkerson estava recostada e os outros também. E todos estavam intercedendo e orando por um avivamento em Minnesota. Enquanto eles oravam, eu podia ouvi-los dizendo: Minnesota orando pela igreja da Lynn Hammond, que é a Living Word, como eu te disse. E essa é a Lucy, é a irmã dela. Mas eles estavam orando por isso, certo? E de repente estou tentando não pular partes. De repente eu vi um incêndio enorme começar dentro do Espírito Santo e fogo, uma onda da sua glória atingiu aquela igreja. E o Senhor falou comigo e ele disse: eu visitei essa igreja nos anos 90, Brandon. Ele disse: mas isso foi com ela, com a Lynn e o marido dela. E ele disse: Brandon, eu vou visitar essa igreja com essa nova geração e haverá um grande mover da minha presença mais uma vez sobre essa igreja. E eu derramarei o meu espírito e haverá um poderoso avivamento na Living Word, enquanto eles intercediam por isso. E eu vi isso ecoar por todo o Minnesota e as pessoas estavam nascendo de novo aos dezenas de milhares. A glória está chegando, pessoal. Mas ele estava me mostrando pontos de calor e à medida que pegavam fogo, ficava como você vê em um incêndio em mato. Começou a se espalhar. Não ficou apenas naquela igreja. Começou a se espalhar e havia marcas queimadas na terra, como você vê quando o fogo está avançando. E à medida que cada um eu os chamo de pontos de calor, havia um ponto de calor quando eu estava orando. Eu vi isso em Branson, em Tulsa, em Fort Worth. Mas então eu olhei para o leste e vi pontos de calor surgindo por todo o leste, Kentucky, Tennessee, em todo lugar. E ele disse: quanto mais azul o estado, muitos disseram: do que você está falando? Quanto mais azul o estado? Ele disse: quanto mais azul o estado, Brandon, que é democrata, são liberais. Ele disse: quanto mais azul o estado, maior a colheita. Foi isso que ele disse. Quanto mais azul o estado, filho, quanto mais liberal ele for, maior será a colheita. Não olhe para isso apenas como azul escuro, porque quanto mais escuro o azul, maior a colheita. Foi isso que o pai disse. Porque Minnesota é muito azul, muito liberal. E o Senhor disse: quanto mais azul, maior a colheita. Aleluia. Eu te digo, eu vi isso. Então eu olhei para o oeste e havia esses pontos quentes surgindo por toda parte. Eles estavam todos no Oregon, estavam todos em Washington, estavam todos na Califórnia, estavam em Nevada. E eles estavam surgindo, e foi isso que ele me disse. Você se lembra quando eu te falei sobre a pipoca? Se você for esquentar uma panela, filho, com um pouco de óleo de coco e observar a panela, você não sabe qual vai estourar primeiro, ele disse. É assim que esse próximo avivamento vai ser. Eles vão surgir em todos os lugares. Ele continuou. Porque você não vai controlar isso.
Muita gente, quando você tem o Asbury, ou seja lá o que for, ou um Brownsville ou qualquer outro, as pessoas tentam controlar depois de um tempo. Bem, você sabe, é assim que deveríamos fazer. E eles tentam limitar Deus e a forma como ele está fazendo as coisas. Bem, você sabe, está saindo do controle. As pessoas estão ficando radicais demais, estão fazendo muito barulho. Então precisamos meio que conter isso. E o Senhor disse: vocês não vão conter o que está prestes a acontecer com esse pensamento de fariseu. Vocês não vão conseguir. Deus vai fazer do jeito dele. E eu vi, enquanto eles oravam, as orações deles, quando estávamos orando juntos como família, as orações deles desciam do céu e me acertavam no estômago. E eu gemia em oração, e estávamos ajudando uns aos outros em oração pelas nações, por avivamento ao redor do mundo. E ele disse: Brandon, você vai perceber, eles não se cansam porque não estão mais em seus corpos terrenos. Eles estão em seus corpos glorificados. Então podem orar o tempo todo. Não importa, eles não dizem: preciso fazer uma pausa. Precisamos da noite, precisamos comer, precisamos fazer tudo. Eles estavam orando como se não houvesse tempo. Não existe tempo no céu, você entende? Então eles estão orando continuamente, eles perdem a noção do tempo porque estão na glória, e eles estavam intercedendo para que tivéssemos um avivamento, orando para que recebêssemos um derramamento glorioso. Enquanto oravam, a glória saía deles e vinha sobre mim, e era isso que sentíamos em minha casa. E eu podia sentir isso borbulhando, borbulhando, borbulhando de dentro do meu espírito. Eu fiquei debaixo daquela presença a noite toda. A noite toda eu senti aquilo. Era tão forte. Ele disse: o céu e a terra estão prestes a colidir com a maior colheita de almas e as maiores demonstrações e manifestações da minha glória que este mundo já viu. Em um período de 24 horas, Brandon, tudo o que você conhece vai... Estamos no ponto de não retorno. Estamos nesse ponto. É hora de pressionar. É hora de pressionar. Vocês entendem o que estou tentando dizer para vocês? Ele disse aquele fio tão fino. Lembram daquele fio de cabelo? Quando eu disse que o arrendamento de Adão está acabando. Estamos prestes a atravessar a beira da água. Estamos prestes a atravessar, a passar pela cachoeira. E o Senhor me disse: você está prestes a ver algo que eu anseio que você veja. Por quê? Porque havia um arrendamento, o período de Adão, de uma janela de 6.000 anos. E estamos prestes a entrar na janela dos 7.000 anos, com a tribulação de 7 anos, e estamos prestes a ver coisas radicais. Coisas radicais e incríveis com o Espírito Santo e fogo como nunca vimos antes. O Senhor disse: as pessoas já viram vislumbres com Azusa, com Brownsville, com o avivamento do país de Gales. Ele disse: vocês viram vislumbres que duraram apenas por um período, mas Brandon, o que estou prestes a fazer não vai se comparar ao que está para acontecer nestes últimos dias. Estou muito animado com isso. Mas então ele disse: eu preciso te dar um aviso sobre a praga. Preciso te dizer para ficar firme e orar e dizer ao povo que estou vindo. E ele falou sobre o Salmo 91 e vocês já ouviram isso. Mas então eu vi um asteroide e ele estava falando sobre um telescópio chamado Lúcifer, e então ele o chamou de Satanás. E eu pensei: esse é um nome muito demoníaco. Pensei: estou ouvindo isso direito? Então Satanás, essa coisa se chama diabo. O que é isso? Então eu vi esse telescópio no oeste do Arizona e ele é uma coisa enorme. Eu vi uma lente nesse aparelho que era gigantesca. E enquanto eu olhava para isso, vi homens conversando, usando jalecos brancos de professores de laboratório. Eu não sei como dizer isso de outra forma. Mas eles estavam anotando e disseram: as probabilidades estão a nosso favor. É improvável que isso aconteça. A China estava envolvida. E eles estavam se comunicando de um lado para o outro sobre o que estavam vendo se aproximar. E a China disse: isso vai atingir, isso é sério. Mas as pessoas nos Estados Unidos estavam eu não sei, acho que não. Mas a China estava levando isso a sério. Eles estavam surtando. Eu podia ver os homens chineses que pareciam muito instruídos, calculando, e eles conversavam entre si e sabiam que algo sério estava prestes a acontecer e que não conseguiríamos evitar. Enquanto eu olhava para o espaço sideral, vi uma rocha enorme vindo em direção à Terra. E eles disseram:
Não vamos contar a eles porque isso causará pânico. Não vamos contar a eles porque isso causará pânico. Mas as chances são maiores a nosso favor de que isso não aconteça, que isso não aconteça. Mas isso não acontecerá. Vi outros detritos espaciais perto desta grande rocha. Ok? Havia um monte deles. Isso não foi pequeno. Este não era um pequeno pedaço de rocha. Era um pedaço enorme de rocha, do tamanho de um planeta. Tipo, uma rocha de aparência enorme, tipo enorme, ok? E o que estava ao lado era menor. Mas então, aqueles que eles considerariam, eu que ouvi a palavra assassinos de planetas, estavam todos por trás disso. E enquanto essa coisa se movia, todas essas outras pareciam um campo de destroços atrás delas. Eu pude ver um campo de destroços. E o Senhor disse: observem o sol, observem suas marés, pois as coisas vão mudar e mudar rapidamente. Sua água e suas ondas, a forma como as marés sobem e descem por causa da lua, as coisas vão começar a mudar como vocês nunca viram antes. E suas marés vão começar a agir de maneira muito estranha, como vocês nunca viram antes. As marés estavam mais altas do que o normal. Elas avançaram mais do que deveriam. E quando recuaram, recuaram mais do que deveriam. Eu ouvi isso e pude ver. Algo estava afetando as marés, essa rocha, algo sério. O Senhor disse: observe a pressão sobre a terra, pois um grande vulcão está prestes a entrar em erupção, mas não será apenas um vulcão, serão vários ao mesmo tempo. Eu vi terremotos acima de 9.0. Terremotos enormes em mais de um lugar. Eles aconteceram em vários lugares ao mesmo tempo. Ele disse: eu te disse quando te avisei que isso afetaria a luz do sol e a forma como ela brilha sobre a terra, pois fará com que os pássaros queiram migrar de maneira diferente. Vai fazer com que os animais se reproduzam de forma diferente, porque há confusão no acampamento da natureza. Eles não saberão quando voar para o sul no inverno ou ir para o norte no verão, certo? As coisas estavam agindo de forma estranha. Os animais e a criação estavam agindo de forma estranha. Ele disse: até mesmo a sua agricultura, o florescimento e o plantio e coisas assim serão afetados, até mesmo desregulados com o que está por vir. Eu vi o polo magnético e a forma como a Terra estava, ela estava mudando e se movendo de maneira diferente. E até mesmo o seu dia será diferente. A forma como a Terra gira será diferente. E a maioria das pessoas diz: bem, isso é uma terra plana. Eu não vou discutir sobre isso, mas o que eu vi é uma terra redonda. E estou te dizendo que até o sol vai parecer diferente nos dias que virão. Nos dias que virão você precisa me ouvir, porque foi isso que eu vi. O Senhor disse: olhe para Veneza, Itália. E eu podia ver a água na cidade agindo de forma estranha. E havia inundações, e havia uma elevação das marés, e havia eventos relacionados à água. É assim que vou chamá-los. Eventos relacionados à água estão prestes a acontecer na Itália como nunca antes, por causa do que está acontecendo com a nossa terra. Observe Veneza, Itália, disse o Senhor. Observe Roma, observe o vulcão que está prestes a entrar em erupção até mesmo na Europa. Este será um evento que não acontecerá apenas em um dos anéis de fogo, mas será um evento global que começará a acontecer. Então eu vi a Índia. E o Senhor disse: olhe para a Índia, pois muitos dos templos pagãos serão destruídos por terremotos nos próximos dias. Eu vi a glória de Deus chegando e estou falando de um grande avivamento por toda a Índia. Eu vi macacos em templos, antigos santuários completamente devastados por terremotos. Estou falando de uma destruição, como as muralhas de Jericó. As paredes desses templos foram completamente dizimadas. Estou falando de algo achatado, como se não houvesse mais nada. Como escombros. E o Senhor disse: trarei a minha presença e dizimarei esses falsos deuses e esses falsos locais de adoração, e haverá um grande reavivamento por toda a Índia, por toda a Ásia, por todos esses lugares. Vi grandes templos budistas completamente dizimados pelo que está prestes a acontecer. Eles foram jogados ao chão.
E eu pensei, isso é realmente interessante porque estou falando de pilhas de escombros. Pilhas de escombros pelo que está prestes a acontecer. E grandes distrações estão prestes a acontecer. E eu perguntei mais a ele, Senhor, são 2 discos voadores? São 2 naves alienígenas? Esse engano que está prestes a acontecer é falso. São espíritos demoníacos. Não existe tal coisa como alienígenas. Você precisa me ouvir, mas vão aparecer coisas no céu que vão assustar todo mundo nos próximos dias, porque as pessoas vão dizer, ah não, o ET realmente existe. Não, são anjos caídos e coisas demoníacas. É assim que eles vão tentar explicar o arrebatamento da igreja. Bem, eu não acredito no arrebatamento. Eu não me importo com o que você acredita. Vai acontecer, e eu estou te dizendo, pelo Espírito de Deus, você precisa preparar a sua casa. Se você não está em chamas por Jesus, se o seu coração não está servindo a Jesus, então hoje é o seu dia. Você precisa se acertar com o Senhor. O que está prestes a acontecer nos próximos dias, você vai ver. Você diz, mas quanto tempo falta? Eu não sei. Eu só estou aqui para te alertar. Eu só estou aqui para te alertar sobre o que está por vir. Eu vi essa grande nave alienígena e ela sobrevoa o Vaticano e passa pelos templos maias no México. E eu disse, Senhor, são 2 dessas? Porque eu continuo orando sobre isso. E ele disse, não, é só uma. E é isso que vai fazer todo mundo surtar, porque eles vão ver ela atravessando o oceano. Você entende? Vai ser algo que vai passar na TV. Ela vai atravessar o oceano e as pessoas vão surtar nos próximos dias. Então eu vi pequenas naves saindo dessa nave-mãe, que eram bolas de luz. E não era uma nave de verdade. Era uma luz de aparência demoníaca que viajava por aí causando confusão em nossos céus. Você diz, Brandon, isso parece muito fora da realidade. É, realmente é. Foi muito fora da realidade para mim. Fui instruído a falar. Você diz, bem, Brandon, isso parece que você está sob efeito de algo. Bem, não, pessoal, estou aqui apenas para alertá-los. Estou aqui apenas para alertá-los. E por mais estranho que eu pareça, vocês verão visões assustadoras que vão fazê-los se ajoelhar. Estou aqui para alertá-los. O inimigo não está jogando limpo ao tentar enganar as pessoas com o que está por vir. Ele vai lançar todas as armadilhas possíveis para tentar enganar as nações. Quando o anticristo entrar em cena e disser, ei, nós temos uma solução para todos os problemas que estão por vir. Ah, eu vou trazer paz. Eu vou trazer prosperidade, vou fazer tudo isso. Mas tudo o que vocês precisam fazer é se ajoelhar diante de mim às sextas-feiras. E vocês vão ter que colocar um chip, vão ter que fazer todas essas coisas. Mas vai ser uma solução, porque vamos resolver tudo isso com IA. A IA tem a cura para as doenças. A IA tem todas essas coisas. Vamos resolver o diabetes. Vamos resolver o câncer. Vamos resolver o autismo. Vamos fazer tudo isso através da IA, com o que eu tenho, com a tecnologia. E eu estou dizendo, se vocês apenas me servirem às sextas-feiras e fizerem tudo o que eu mandar, nós vamos resolver todos os seus males. Veja só, estou dizendo, eles vão fisgar todo mundo completamente com tudo isso. E ele é um cara legal. Você não sabe que ele tem o plano para ajudar todo mundo? Está chegando. Eu não estarei aqui para ver. Eu não estarei aqui para... Na verdade, nenhum de nós estará aqui para ver. Aqueles que são, crentes de verdade, que têm suas lâmpadas cheias de óleo. E o Senhor me disse, ore, eles vão tentar lançar outro grande vírus nos próximos dias. Eu vi um grande vírus e o Senhor disse, levantem-se, orem igreja, orem para que a igreja gloriosa se levante e que eles vão estar olhando para nós. Eles vão estar olhando para nós. Vocês têm uma solução para esse novo vírus? E não precisamos lidar com isso como lidamos com a Covid. Você pode se esconder na sua igreja, ou se esconder na sua casa, ou onde for, e ficar com medo das coisas, ou podemos ser a igreja gloriosa, nos levantar, orar e tomar autoridade sobre as coisas. Mas devemos Da última vez, as pessoas foram pegas de surpresa em 2019. Eu ouvi 6 meses antes que haveria um grande vírus, mas eu não tinha uma plataforma para avisar todo mundo como tenho agora. E o Senhor me disse, estou te dando uma janela, Brandon. Ore e diga a eles que eles vão tentar fazer isso de novo. Mas desta vez será a Covid turbinada.
E vai ser uma cepa totalmente diferente. É uma coisa completamente diferente. E estou tentando te alertar sobre isso, que eles têm um plano para o futuro. Não está tão distante assim, mas não só vai afetar humanos, eu vi que vai afetar o gado, vai afetar seus animais de estimação. Vai ser algo que... Eu vi cachorros mortos por toda parte. Eu vi gado morto por toda parte, pássaros, tudo. Porque não era só sobre humanos, era sobre o gado, tudo, e estava se espalhando por tudo. Era uma praga como nos tempos medievais. Como a peste negra da morte. Foi horrível. Mas a igreja gloriosa era a luz em Canaã e era a escuridão no Egito. E eu estou lhe dizendo, na casa da fé, se você levantar isso, se você orar, ler a Bíblia e conhecer a palavra, ele disse, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu disse ao Senhor, que coisas podemos impedir? Ataques terroristas, o Senhor pode impedir. O Senhor pode impedir conspirações contra igrejas. O Senhor pode impedir todas essas coisas. Mas ele disse, você não pode impedir Mateus 24, Brandon. Você pode estar no lugar certo na hora certa. E isso não vai te afetar. Porque você é meu amado. Esteja onde eu te disser para estar. Faça o que eu te disser para fazer. Me ouça e permaneça em sintonia comigo o tempo todo. E saiba que nada chegará perto de você. Ouça-me e ouça de novo. Mateus 24 vai acontecer. Guerras e rumores de guerras, pragas, pestilências, terremotos em diversos lugares, tempestades massivas, tudo isso, mares e ondas rugindo, corações dos homens desfalecendo de medo ao observarem as coisas que estão vindo sobre a terra. Vamos ver coisas como nunca vimos antes, porque a Bíblia disse que veríamos. Mas há certas coisas que podemos impedir e outras que não podemos. E vou te dizer, as coisas que não podemos impedir, só porque vão acontecer, não precisam te afetar. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, certo? Estamos debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Estamos debaixo de suas penas, debaixo de suas asas confiaremos. Ele está cuidando de mim. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso não quer dizer que eu tenha que ir. Podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas não temerei mal algum. E o seu bordão e o seu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa para mim na presença de todos os meus inimigos. Ele me disse que cuidaria de mim, e eu simplesmente acredito de todo o meu coração que ele vai cuidar. E é exatamente aí que eu quero que todos vocês estejam. Independentemente do que vejamos chegando e das dores de parto. Ele disse, assim como as dores de parto vêm sobre uma mulher, Brandon, agora vai ficar realmente radical a partir de quando formos para o Rosh Hashanah e vamos para o Rosh Hashanah. Ele disse ainda mais a partir de setembro. É no dia 21 ou algo assim. Quando chegarmos a esse período, uma aceleração das coisas vai acontecer em um nível ainda maior. Mas estou te dando uma janela para um derramamento financeiro. Creia nisso. Ore pela juíza Torres, ore para que esses juízes liberem as coisas e o cripto, e para que essas pessoas corruptas estabeleçam limites e leis e estabeleçam isso para que seja uma bênção para o corpo de Cristo. As pessoas precisam estar ouvindo. Nem tudo virá através de certos investimentos que você acha que virá. Não tente limitar Deus com sua mente natural. Pense maior. O Senhor disse, você não está pensando grande o suficiente. Ele me disse, você não está pensando grande o suficiente. Você está achando que tem que vir por uma coisa específica. E todo mundo sabe, essa é a coisa específica. É isso, isso, isso. Mas ele disse, Brandon, eu tenho 1.000.001 maneiras de te dar $1.000.000, Brandon. Você entende? Eu sou o Deus de mais que o suficiente. Eu vou suprir o seu ministério. Eu vou fazer tudo o que você precisar, se você apenas me pedir com fé. Você entende? Minha mão não está encolhida. Ele não é um T-Rex, você entende? Ele é Deus que faz infinitamente mais do que tudo o que você pede ou pensa. E pelo que eu vi que está por vir, é melhor você colocar sua casa em ordem e acertar seu coração diante do Senhor. Não é mais hora de brincar de igreja. Se você achou que a Covid foi ruim, pessoal, você não viu nada perto do que eu vi. A maioria das pessoas vai ser atropelada porque o coração delas não está preparado e não está certo diante do Senhor. Elas brincam de igreja. E não é mais tempo de brincar de igreja.
É hora de ser quente ou frio, porque se você for morno, ele vai te vomitar da boca dele. E você diz: bem, onde está a graça em tudo isso? Eu acredito que a graça dele é suficiente para cada um de vocês, mas vocês precisam estar do lado onde o devorador é repreendido. Ele disse que repreenderia o devorador por sua causa. Eu sou dizimista, eu tenho direitos de dizimista. Ele disse em sua palavra que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Eu acredito nisso. Seus anjos vão me sustentar em suas mãos para que eu não tropece em alguma pedra. Você acredita nisso? Ou você é um crente que crê, ou é um Tomé duvidoso. E eu me recuso a ser um Tomé duvidoso. Eu sou um crente que crê, que acredita que ele fará o que disse que faria. Ou somos, ou não somos. E nesses últimos dias, nós vamos ver, é só isso. O que ele me disse, ele falou: há muita interferência no ar. Há muitas palavras proféticas falsas sendo liberadas. Estão ouvindo espíritos familiares e falando para ouvidos que sentem coceira e não estão alertando sobre o que estou tentando te dizer. Ou você fala por mim, ou senta e fica quieto porque estou te dizendo, eu vi Ju. Ele disse: o julgamento começa primeiro na minha casa e muita gente não gosta disso. Mas ele disse: eu vou limpar a casa, Brandon. Eu realmente estou prestes a limpar a casa. Haverá pessoas justas que se levantarão que você. Elas nunca tiveram uma plataforma antes, semelhante à minha, que se levantarão e dirão exatamente o que ele manda dizer. E você verá sinais e maravilhas que seguirão aqueles que creem. Ele disse que as verdadeiras demonstrações e a presença manifesta dos filhos de Deus, quando você estiver se movendo e fazendo o que ele nos mandou fazer, você verá sinais e maravilhas. Estou te dizendo, eu acredito de todo o meu coração que estamos prestes a ver coisas como nunca vimos antes. Mas é hora de ser como era, como foi com Jeremias e todos os outros que você vê que quando eles falam por Deus, você vai ver coisas. Você vai começar a ver a manifestação do que eles estão dizendo. E você vai ver curas e demonstrações na glória. Isso não é só tudo isso, sabe? Há tantas palavras mirabolantes. Eu disse ao Brandon, eu falei, Deus não é esquizofrênico, Deus não é indeciso, e Deus não tem 1000 palavras proféticas diferentes que estão por toda parte. E você fica, bem, isso nem... o que? Espera aí, o que? Ah, não. Isso causa confusão. Há confusão demais, muita gente repetindo coisas, muitas palavras diferentes. E o Senhor disse, eu estou lidando com isso. E foi aí que ele disse, Brandon, seu principal trabalho é contar. Você vê o que estou te mostrando em oração e transmite o que estou dizendo. Eu não me considero um profeta. Eu já disse isso a todos vocês. Mas ele disse, quero que você ore e interceda pelo avivamento e conduza meu povo a Jesus. Essa é sua principal prioridade agora. Leve as pessoas a Jesus. Ele disse, vozes proféticas verdadeiras estarão levando as pessoas a Jesus. Elas farão apelos ao altar. Elas dirão às pessoas que irão para o inferno se não se arrependerem. Dizendo às pessoas que Jesus está vindo como João Batista no deserto comendo gafanhotos e mel. Dizendo a todos, há um que está vindo, pessoal, e Jesus está vindo. Vocês precisam me ouvir. Jesus está vindo e você precisa acertar o seu coração diante dele hoje. Enquanto eu digo todas essas coisas para vocês, algumas são divertidas, outras não são fáceis para mim de dizer, mas estou dizendo, é hora de você se arrepender hoje e entregar seu coração a Jesus Cristo. Se você está ouvindo este vídeo agora e você está dizendo, Brandon, eu não tenho Jesus, eu não sei o que vou fazer, se eu morrer esta noite... Vou te perguntar isso. Se você morrer esta noite, onde você passará a eternidade? Se você morresse hoje a caminho do trabalho ou voltando do trabalho, onde você passaria a eternidade? Hulk Hogan, eu sei onde ele vai passar a eternidade. Ele entregou o coração dele para Jesus. Ele foi batizado nas águas. Ele amava Jesus. Eu não sei sobre o Ozzy Osbourne ou, o cara dos Huxtable que se afogou, ou seja lá o que for. Há tantas pessoas que faleceram nas últimas semanas, que eram celebridades. Não sei como elas estavam em relação a Jesus Cristo, não é meu papel julgá-las. Foram para o inferno ou para o céu? Eu não sei. Elas poderiam tê-lo encontrado no último segundo de suas vidas. Eu não sei. Mas tudo o que eu sei é que, se você não o conhece, onde você passará a eternidade?
Você o conhece? Ele conhece você? Não estou falando sobre saber sobre ele. Não estou falando sobre... Bem, eu sabia alguns versículos da Bíblia, João 3,16. E sabe, você pode procurar. O Tim Tebow tinha isso tudo, sabe, no rosto dele, e ele costumava. Estou falando sobre realmente, verdadeiramente conhecê-lo. Não um versículo que você ouviu algumas vezes, talvez quando foi à escola dominical, quando era criança. Eu quero que você realmente se entregue totalmente a Jesus hoje. Está determinado ao homem morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Jesus pagou o preço e ele veio. Ele foi público sobre sua crucificação. Ele foi público sobre o quanto ele te amou. Ele morreu publicamente e você tem uma oportunidade agora mesmo. Diz que ninguém vem ao Pai a não ser que seja atraído por ele. E hoje você tem a sua oportunidade. Porque se você sente esse puxão no seu coração, agora enquanto eu falo, se sente esse incômodo interior, você simplesmente pensa, tem algo no que ele está dizendo. Jesus morreu por cada um de vocês para que vivam com ele no paraíso para sempre. Ele pagou o preço máximo para que você pudesse ir para o céu. Tudo o que você precisa fazer é dizer uma oração simples e pedir para que ele seja o seu Senhor e Salvador. E pedir para que ele te perdoe. Está escrito em Romanos 10:10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você precisa crer com o coração e confessar com a boca. Você precisa acreditar de coração que Jesus Cristo morreu por você. Mas não basta apenas acreditar no coração. Para a salvação é preciso confessar com a boca. Creio que Jesus Cristo morreu por mim, que ele me ama, que sou cristão e que ele me perdoou. Com o coração se crê para a salvação e com a boca se faz confissão. Então, ao confessar isso, quero que você diga publicamente, eu quero ser salvo na seção de comentários logo abaixo. Jesus morreu publicamente e você também deve se posicionar publicamente agora. E ele disse, se você se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei de você diante do meu Pai. Se você me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Eu preciso que você, agora, escreva na seção de comentários abaixo. Eu quero ser salvo. Eu preciso ser salvo. Hoje é o meu dia. Quando eu disser 1, 2, 3, quero que você coloque isso na seção de comentários agora mesmo e diga, eu quero ser salvo. Faça isso publicamente. Faça isso com ousadia. Faça isso agora mesmo. Eu preciso de Jesus como meu Senhor e Salvador. Diga. Jesus morreu publicamente por você. Agora você se torna público por ele. 2, 3. Agora mesmo diga, eu preciso ser salvo. Escreva na seção de comentários, hoje é o meu dia. Eu preciso de Jesus. Hoje é o meu dia. Estou voltando para casa. Não vou mais fugir de Jesus. Hoje é o meu dia. A partir de hoje, eu sirvo a Jesus. Agora quero fazer esta oração com você. É uma oração simples, tão fácil, que até uma criança de 5 anos pode dizer, mas tudo o que você precisa fazer é dizê-la de coração e com toda a sinceridade. E apenas diga de coração. Não é algo da cabeça, é algo do coração. Mas eu já fiz tanta coisa, Brandon. Ele sabe o que você fez e está esperando de braços abertos por cada um de vocês. Não importa o quão pecador você pense que é, não há nada grande demais para Deus não perdoar. Nada. Bem, eu fiz um aborto. Ele nunca vai me perdoar por isso. Sim, ele vai. Bem, eu matei alguém. Nunca contei a ninguém que fiz isso. Ele vai perdoar você por isso também. Às vezes, há consequências para as coisas naturais, como perdas, mas Jesus disse que perdoaria você. Ele faria isso. Assim como o leste está longe do oeste, ele disse que tirou nossos pecados de nós. Você entende o quanto Jesus te ama? Então quero que você saiba que não existe pecado grande demais e nem pecado pequeno demais. Jesus te perdoou de todos eles se você os confessar diante dele e disser, Jesus me perdoa e me lava com teu sangue. Então vamos fazer essa oração agora. É só uma pequena oração e ela vai mudar sua vida para sempre. Diga com todo o seu coração. Diga, Jesus,
Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que morreste por mim e ressuscitaste no terceiro dia. Eu sou um pecador, Senhor. E eu preciso de um Salvador. Por favor, escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Perdoa-me dos meus pecados. Purifica-me de toda injustiça. A partir de hoje, eu viro as costas para o diabo, viro as costas para o mundo e, a partir deste dia, eu te sirvo. Eu vou te servir a partir de hoje pelo resto da minha vida. Tudo o que eu ainda tiver nesta terra e até no futuro, e na vida após, Pai, indo para o céu contigo, eu te servirei por toda a minha vida. Para todo o sempre eu te sirvo, Jesus. Eu entrego minha vida a ti, Jesus. Eu preciso de ti. E eu te agradeço, Pai, a partir deste dia, que meus pecados estão lavados no teu sangue precioso. Você me perdoou, me purificou disso e não se lembra mais. Foi isso que você disse, Senhor, e eu confio que está feito. Eu te amo, Jesus. E eu sou teu filho, eu sou tua filha. Obrigado, Senhor. Amém e amém. É tão simples e tão bonito. Mas ao fazer isso, todo o seu passado foi esquecido. Eis que faço novas todas as coisas. Foi isso que ele disse. Então, o que você faz? O que você faz a partir de hoje? Você procura uma Bíblia? Porque provavelmente você vai tropeçar e se machucar se você tem sido um pecador por muito tempo. Eu creio que ele vai te transformar de dentro para fora. Mas você precisa colocar essa palavra de Deus dentro de você. Isso, a Bíblia diz que você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. A única maneira de você ser liberto não é vendo alguém fazer algo ou ouvindo um sermão especial. É conhecendo a verdade da palavra de Deus. Você precisa colocar a palavra de Deus no seu coração. Você precisa orar todos os dias, ler esta palavra, ir à igreja e ir até o pastor e dizer: eu nasci de novo assistindo a um vídeo no YouTube de um cara falando sobre Jesus. Entreguei meu coração para Jesus hoje e quero ser batizado nas águas. Eu diria para ir a uma boa... Eu iria para... Igreja não denominacional é onde eu iria. Uma igreja não denominacional. Eu não ficaria com algumas dessas outras. Mas eu iria para uma igreja não denominacional, uma igreja que acredita na Bíblia e diria: ei, eu quero ser batizado nas águas, quero ser voluntário aqui, quero me envolver aqui e eu só quero ser radical por Jesus. Eis que ele disse que fez todas as coisas novas. Agora, se você disser: ei, Brandon, eu não posso comprar uma Bíblia, tudo isso é novo para mim, estou vivendo de salário em salário, você pode me ajudar? Sim. Na descrição abaixo há um endereço de e-mail. Coloque lá: eu fui salvo no assunto e diga: eu fui salvo hoje e preciso de uma Bíblia, não posso comprar uma. Daiane e eu vamos comprar uma Bíblia para você de graça e vamos enviá-la para você pela Amazon. Faremos isso para ser uma bênção na sua vida. Quero me alegrar com você pela decisão que você tomou hoje de entregar seu coração a Jesus Cristo. E nos alegramos com você por essa decisão que você tomou hoje. Conte para nós aqui embaixo se você nasceu de novo hoje. Estamos animados. Todos os outros também gostariam de se alegrar com você. E queremos celebrar você e o que aconteceu hoje. E os anjos do céu no céu estão se alegrando com você, assim como nós nos alegramos com você. Glória a Deus pela decisão que você tomou hoje de aceitar Jesus Cristo. Bem-vindo à família. Bem-vindo à família. Então vamos orar rapidinho. Eu vou orar por você. Vamos apresentar suas necessidades e vamos crer que hoje é o seu dia de vitória. E depois disso eu vou. Depois do vídeo de ontem, que durou 2 horas, eu vou encerrar este aqui, neste momento, e nós vamos voltar novamente para orar. Mas eu queria colocar isso em um vídeo só para que as pessoas pudessem assistir. E depois fazemos mais vídeos de oração para que eles... Porque eles estão se perdendo e as pessoas não estão ouvindo o que eu estou dizendo porque estão muito longos. Vídeos de 2 horas e eles assistem 30 minutos e ficam: do que ele está falando?
E eu fico tipo, isso é importante. Estou te contando coisas muito sérias que estão por vir e eu preciso que você preste atenção. Mas eu sei que você não tem 2 horas do seu dia para me dedicar. Então, este foi de 1 hora. E eu fico, sabe, eu acho que consegui. Eu não quero divagando. Eu disse para o Brandon, falei, eles realmente precisam ouvir o que está por vir. É muito sério. Então é por isso que eu tento fazer esses... Então os vídeos de oração são longos e os vídeos de resumo eu tento fazê-los mais curtos. Então, Pai, nós apenas te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Nós os elevamos diante de ti, Pai, e eu te agradeço, Senhor, porque eles estão curados, completos e bem, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque pelas tuas feridas eles foram curados. Oramos por cada um deles, Pai, por cura e demonstrações e manifestações da tua glória fluindo por toda a vida deles hoje. Te agradecemos, Senhor, porque nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Nós clamamos pelo sangue de Jesus ao redor deles, Pai, para que nenhuma calamidade se aproxime deles, para que estejam sempre no lugar certo, na hora certa. Eu te agradeço, Pai, porque os anjos do Senhor acampam ao redor deles, Pai, e os sustentam em suas mãos para que não tropecem em pedra alguma. Cremos, Pai, que eles estão aqui. Que esses anjos não estão apenas protegendo. Mas, Pai, eles vão e abrem um caminho, Pai, de grande favor. Grande favor está sobre a vida deles, de cada um deles, Pai. Eles têm favor. Quando eles entram em um ambiente, Pai, ele é carregado com a presença do Senhor. E as pessoas os veem e dizem, o que há de diferente neles? Pai, eu te agradeço, Senhor, porque nos destacamos na escuridão nestes últimos dias e as pessoas veem que somos o sal e a luz. E elas dizem, o que há de tão diferente em você? E é tudo sobre Jesus. Nós dizemos a eles que é tudo sobre Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está representada aqui hoje. Nós os abençoamos em nome de Jesus. E te agradecemos, Senhor, porque eles são capacitados para prosperar e tudo o que colocarem as mãos prosperará hoje. E que este será um dia abençoado, que a bondade e a misericórdia os seguem e os alcançam com bênçãos, aumento e multiplicação de favor em nome de Jesus. E te agradecemos, Senhor, porque seus casamentos são bons, seus casamentos são completos, seus casamentos estão bem. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eles nunca conhecerão o divórcio, nunca conhecerão a distração do divórcio, Pai, nem a destruição do divórcio, nem o matar, roubar e destruir. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque veremos vida e vida em abundância em todas as áreas da nossa vida. Espiritualmente, fisicamente, financeiramente, mentalmente, emocionalmente, em todas elas. Estamos andando em suprimento abundante da tua bondade e misericórdia, porque elas estão nos alcançando, Pai. Pai, eu te agradeço, Senhor, por isso. Eu te agradeço, Senhor, por tudo o que já fizeste e por tudo o que ainda vais fazer, em nome poderoso de Jesus. E todos digam amém e amém. Bem, nós agradecemos a você. Se puder, curta, inscreva-se, clique no sininho de notificações. Faça tudo aquilo que mencionamos para nos ajudar com o algoritmo e nos veremos novamente em breve. Lembre-se, coloque um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus te ama muito e nós também. Deus abençoe a todos e nos veremos em breve. Tchau.